Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de porcentagem em massa-volume. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o biscoitinho sobre porcentagem em massa-volume. Bom, é bom a gente lembrar sempre que porcentagem em massa-volume quer dizer massa do soluto, isso aqui a massa é em grama, e isso aqui é o volume em mililitro. Não pode esquecer disso. Logo, uma solução 10% em massa-volume de HCl quer dizer que eu tenho 10 gramas de HCl dissolvido em 100 ml de solução. Na letra B, 2,5% em massa-volume de NaBr quer dizer que eu tenho 2,5 gramas de NaBr em 100 ml de solução. Muito bem. Então, logo, se o problema fala o seguinte: uma determinada solução aquosa de NaOH de concentração 2%, apresenta concentração 2% em massa-volume. Considerando que o volume da solução é de 200 ml, ele quer saber qual o valor da massa de base, ou seja, a massa de NaOH lá na solução. O que a gente vai fazer? Então, primeiramente, aqui, ó, a massa de NaOH lá dentro. Como é que a gente lê esses 2% em massa-volume? Quer dizer que eu tenho 2 gramas de NaOH em um volume de 100 ml de solução. 100 ml de solução. Logo, se eu tenho 200 ml de solução, 200 ml de solução, eu vou ter X gramas de NaOH. Logo, se de 100 para 200 eu dobrei, eu vou dobrar aqui também. Então, X igual a 4 gramas de NaOH. Só isso, Binho? Só isso. Muito fácil. Certo? E aí, ele me pergunta qual o valor da concentração da solução expressa em mol por litro. Você pode admitir esses 4 gramas nesses 200, ou você pode, pura e simplesmente, admitir que se a solução é 2% em massa-volume, como é que a gente lê isso aqui mesmo? A gente lê que são 2 gramas num volume de 100 ml. Logo, a gente pode, tanto por regra de 3 quanto por fórmula, também resolver. A molaridade é Maria mais que merda de vida. Guarda isso. Onde o M é a molaridade, aqui é a molaridade, aqui é a massa qualquer, aqui é a massa qualquer, aqui é a massa fixa, aqui é a massa fixa, e aqui é o volume. Deixa eu botar aqui de outra cor, ver aqui é o volume. Só não pode esquecer que aqui em molaridade, volume obrigatoriamente tem que ser em litros, certo? Logo, a molaridade, então, vai ser igual a quanto? Quanto é que é a massa? 2 sobre... Quanto é que é a massa fixa do NaOH? A massa fixa, já que a gente está falando do NaOH, o Na é 23, o O é 16, o H é 1, 23 mais 1, 24, com 16, 40. Então, 2,40 vezes o volume. O volume é 100 ml, que é igual a 0,1 litros. 2 sobre 4, que é igual a 0,5 mol por litro. Esse é o valor da molaridade. Você também pode admitir, uma vez que molaridade é mol por litro, descubra o mol, depois divida pelo litro. Logo, é o seguinte, 2 gramas equivale a quanto? Vamos lá, 1 mol de NaOH equivale à massa fixa que a gente já calculou, 40 gramas. Como você tem 2 gramas, você tem quantos mols? X. Daqui para cá, de 40 para 2, você dividiu por 2 e andou uma casa para a esquerda, certo? Então, 1 dividido por 2 dá 0,5. Andando uma casa para a esquerda, vai ser igual a 0,05 mol. Só que eu quero mol por litro. Então, a molaridade vai ser o mol, que é 0,05, e divididos pelo litro. Como o litro é 100 ml, então o litro é 0,1.
E se você multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo, vai ser igual a 0,5 divididos por 1. Logo, a molaridade é igual a 0,5 mol por litro. Ou seja, a mesma coisa. E aí, então, fica a teu critério escolher. Certo? Próxima questão. A questão número 2 fala o seguinte. Considere a fórmula estrutural do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Um comprimido efervescente contendo 3,52 gramas de vitamina C. Então, aqui eu tenho a massa igual a 3,52. Então, eu tenho a massa de 3,52 gramas de vitamina C. Foi dissolvida em água de modo a se obter 200 ml de solução. Então, tem um volume aqui de 200 ml de solução. Calcule o valor da concentração do ácido ascórbico expressa em porcentagem, massa, volume. Bom, como nós já falamos, porcentagem, massa, volume é a massa do soluto, certo? Em 100 ml. Se eu souber qual é a massa do soluto em 100 ml, eu sei qual é a porcentagem, certo? Se for 20 em 100, 20%. Se é 1,5 em 100, 1,5%. Então, o que a gente sabe? Que a gente tem 3,52 gramas num volume de 200 ml. Então, se eu tiver um volume de 100, que é para quanto a porcentagem pede, vai ser x. Então, x vai ser igual a quanto? Se de 200 para 100 eu dividir por 2, aqui eu tenho que dividir por 2 também. Então, 3,52 dividido por 2 dá 1,76 gramas. Ora, bola. Se eu digo que eu tenho 1,76 gramas num volume de 100 ml, logo, a resposta é 1,76% em massa-volume. Essa é a porcentagem em massa-volume do ácido ascórbico na solução. Certo? Na letra B, ele pede a concentração da solução expressa em mol por litro. Só que dessa vez aqui, ele quer a molaridade. Se ele quer a molaridade, eu vou precisar do mol. Para usar o mol, eu vou precisar da massa fixa. Então, vamos lembrar que isso aqui não é carbono, porque está colado no O. Então, isso aqui é carbono. Isso aqui não é carbono, porque está colado no O. Isso aqui é carbono. Isso aqui não é carbono, porque está colado no O. Isso aqui é carbono. Isso aqui não é carbono, porque está colado no O. Isso aqui é carbono. Isso aqui não é carbono, porque está colado no O. Você vê esse tracejado aqui, é a mesma coisa que a ligação simples, tá? Isso aqui é só uma forma espacial da gente representar a ligação. Tá? Se ela está para frente ou está para trás do plano do quadro. Então, consequentemente, aqui é só um traço H, aqui é só um traço H, tudo bem? Toda vez que você olhar isso daí em prova, você não se assustar. Então, aqui a gente tem mais um carboninho, aqui a gente tem mais um carboninho, e isso aqui não é carbono, porque está colado no O. Então, consequentemente, vamos ver quantos átomos de carbono eu tenho. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6. Então, C6. A gente não pode errar isso, tudo bem? Vamos lá, quantos Hs eu tenho? Vamos contar até 4. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, então não tem H nenhum. Aqui tem 1, 2, 3, 4, também não tem H nenhum. Aqui, 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui é uma dupla, também não tem H nenhum escondido. Aqui o H já aparece, né? 1, 2, 3, o H está aqui, mas aqui não aparece. Olha, 1, 2, 3, tem um H aqui escondido, 4. E aqui nessa ligação aqui, deixa eu já apagar para não ficar confuso, né? Nessa ligação aqui desse carboninho aqui, eu tenho um H aqui para cima, para completar 3, 4 e um H para baixo. Ou seja, quantos Hs ao todo nós temos? Nós temos ao todo quantos Hs? Vamos lá. Um aqui. Esse calibre está muito grosso. Vamos pegar mais um mais fino. Tem um aqui. 2, 3, 4. Certo? 5, 6, 7. Estranho dar 7. Na verdade é porque tem mais um aqui. Tem mais um aqui. 8, que eu não vi. Então, 8. Então, cuidado para você não errar. C6H8, certo? E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 O's.
Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer 12 vezes 6, mais 1 vezes 8, mais 16 vezes 6. Essa soma dá 176. Essa é a massa fixa do ácido ascórbico. Logo, a gente sabe que 1 mol de ácido ascórbico tem 176 gramas. Então, se eu tenho uma massa de 3,52 gramas, né? Por que você usou 3,52, Binho? Porque eu estou usando o dado do problema. Eu poderia usar o daqui? Poderia, só que se eu errar aqui, eu vou errar embaixo, certo? Então, eu prefiro usar sempre o dado do problema. 3,52. 3,52 estou para x. Então, x vai ser igual a 3,52 divididos por 176. Bom, como 176 vezes 2 dá 352, então isso aqui é 0,02 mol. Como ele quer em mol por litro, eu vou pegar o 0,02 mol e vou dividir pelo litro. Qual é o litro, né? 200 ml. 200 ml é 0,2 litro. Então, isso é igual a mesma coisa que 0,2 divididos por 2, que é igual a 0,1 mol por litro. Então, está aí a resposta, 0 mol por litro. Você também pode usar a fórmula. E como é que seria a fórmula para isso aqui? Fórmula de molaridade, Maria mais que merda de vida. A molaridade vai ser igual à massa que ele me deu. Quanto é que é a massa que ele me deu? 3,52 divididos pela massa fixa, que a gente achou que foi 176, vezes o volume. Quanto é que é o volume? O volume é de 0,2. Muito bem. Então, isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3,52 divididos por 176 vezes 2 é 352. Com uma casa dá 35,2. E 3,52 divididos por 35,2 vai ser igual a 0,1 mol por litro. E aí você escolhe a forma que você vai querer fazer direito. Certo? Vamos para 3. A questão número 3 fala, em um caso de anemia, a quantidade de sulfato de ferro 2, que é o sulfato ferroso, que tem massa molar 152 gramas por mol, recomendada como suplemento de ferro, foi de 0,1 mol por dia, certo? Então, ele diz o seguinte, acima desse valor, a mucosa intestinal atua como barreira, impedindo a absorção do ferro. Considere um frasco de solução aquosa 30,4% em massa-volume de sulfato de ferro 2. Quantas colheres dessa de 10 ml seriam necessárias por dia do medicamento para anemia, ou seja, desta solução, que teria a quantidade necessária do sal sulfato de ferro 2, ou seja, a quantidade que você precisaria para ter o suplemento. Então, ele está dizendo que é 0,1 mol por dia. Se é 0,1 mol por dia e está dizendo que é 152 gramas por mol, então a gente sabe que 1 mol, vou escrever mais para cá, 1 mol de sulfato ferroso tem 152 gramas. Bom, se 1 mol tem 152 gramas, se eu tenho 0,1 mol, eu vou ter X. Então, X vai ser igual a 15,2 grama. 15,2 grama é a quantidade que eu preciso de suplementação diária, certo? Muito bem. Então, logo, se a concentração é de 30,4% em massa e volume, esse 30,4% em mV quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 30,4 gramas num volume de 100 ml. Mas, como a minha suplementação diária tem que ser de 15,2 gramas, então é X. Ou seja, metade aqui, metade vai ser igual a 50 ml. Essa é a quantidade em volume que eu devo ingerir. Como uma colher tem 10 ml, então ficou muito fácil. Se uma colher tem 10 ml, 10 mililitros, então é 50 ml. Eu vou precisar de quantas colheres? De 5 colheres. Certo? É só isso.
A questão 4 diz o seguinte: substância imprescindível ao equilíbrio das funções orgânicas. O cloreto de sódio pode produzir efeitos indesejados se consumido em excesso. A demanda natural desse composto faz com que ele superasse o ouro como valor estratégico e fosse base para remunerar o trabalho. Se você não sabe, salário vem do sal, né? Tanto os íons Na+, como Cl- são essenciais para a manutenção da vida animal, controlando o volume de líquidos e manutenção da pressão arterial. O sal representa inúmeras utilidades, sendo considerado o mais antigo aditivo alimentar. Dentre os usos do NaCl, que é o cloreto de sódio, né, destaca-se o soro fisiológico, solução 0,9% em massa-volume. Então, olha só, 0,9 gramas em 100 ml, certo? Então, ele quer saber qual o valor entre... É correto afirmar que a solução é do tipo eletrolítica ou não eletrolítica. Gente, solução eletrolítica é aquela que você tem íons em solução, certo? Como o NaCl, quando você coloca em água, ele se separa em íons, Na+, Cl-, ele vai ser capaz de conduzir corrente elétrica. Então, só é capaz de conduzir corrente elétrica a solução que você tem íons dispersos. Então, consequentemente, ela é uma solução eletrolítica. Então, a gente pode cortar não eletrolítica. Bem, você pode me dar um exemplo de solução não eletrolítica? Sim. O açúcar, por exemplo. O açúcar é C12H22O11, certo? E se você colocar açúcar comum, se você colocar em água, ele continua sendo C12H22O11. Ele não se separa em nada. Ele não se separa em íon. Então, ele não é eletrolítico. Se você pegar uma solução de açúcar, ele não vai conduzir corrente, certo? Mas o sal separa em Na+, Cl-. Então, se separa em íons, vai ser uma solução que vai conduzir corrente, ou seja, ela será eletrolítica. Então, consequentemente, 0,9 em 100 ml. Ele está falando da concentração do sal em mol por litro, então a gente pode fazer aqui, ó. Vamos fazer direto, Maria, mas que merda de vida. Pode fazer por regra de 3, como a gente tem feito antes. Então, vamos lá. A massa é 0,9, a massa fixa é 23 com 35,5 é 58,5, vezes o volume para 100 ml é 0,1. Então, você vai ter uma conta um pouco ingrata. Essa questão é a questão do Enem, tá, gente? 0,9 divididos por 5,85. Continha chata. Então, vai ficar aqui, ó. Eu não vou fazer. Quem tem que saber fazer são vocês. Eu já passei dessa fase. 0,9, subir a calculadora aqui. 0,9 divididos por 5,85. Que vai ser igual a 0,15 aproximadamente. Então, 0,15 mol por litro. Então, a solução do sal é 0,15 mol por litro. Então, a gente pode admitir, né, que ela é uma solução eletrolítica e a concentração, a gente deu uma aproximada, né, porque está dizendo ali 0,1538, né, então 0,154. Então, vai ser isso aí, 0,154, a letra E, certo? Próxima questão. A questão número 5 fala o seguinte: eu tenho uma equação química enorme com um volume de solução de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que é esse camarada aqui, de concentração 0,34% em massa-volume. E ele quer saber, de acordo com a estequiometria, a quantidade de permanganato de potássio que vai ser necessária, ou seja, qual é a quantidade desse cara aqui. Meus amores, a gente sabe que 0,34% em massa-volume quer dizer 0,34 gramas em 100 ml. Como desta solução, se eu estou usando 20 ml, então 20 ml, eu vou ter X. Então, X vai ser igual a quanto? O tio vai cortar aqui 0 com 0. Vai ser igual a 2 vezes 0,34 é 0,68. E eu vou ainda dividir isso por 10, que vai ser igual a 0,068 gramas. Você pode usar aqui isso aqui em massa e usar lá na equação química aquele 5H2O2 em massa. Ou você passa para mol, usa 5 mols. Você que sabe. Tá, eu vou passar para mol, só para a gente exercitar um pouquinho mais. 1 mol
de H2O2, o O é 16, vezes 2 dá 32. 32 com 2, 34. Então, 1 mol tem 34 gramas. 0,068 gramas, você vai ter X. X vai ser igual a quanto? Vamos lá, de 34 para 68 a gente dobra. Então, a gente está dobrando, andando 3 casas. Então, dobrando e andando 3 casas, 0,002 mol de H2O2. Então, meus amores, o que a gente vê ali? Qual é a relação entre um e outro? 5 mols, vou botar aqui, ó, 5 mols de H2O2, porque tem um número 5 aqui na frente, olha. 5 mols de H2O2 está para, olha aqui, ó, 2 mols de KMnO4. Logo, se eu tenho uma quantidade de 0,002 mol de H2O2, eu vou ter X. Então, X vai ser igual a 0,002 vezes 2 divididos por 5. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula ali? Não são 3? Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2 divididos por 5. Que é igual a 4 vezes 10 a menos 3 divididos por 5. Só que, meus amores, 4 divididos por 5 dá 0,8. Isso aqui é igual a 0,8. Logo, isso aqui será igual a 8 vezes 10 a menos 4 mol. Por que 8 vezes 10 a menos 4, Bim? Você já foi direto? Fui. 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1. Com 10 a menos 3, 8 vezes 10 a menos 4. Qual é a resposta? Letra D. Certo? Então, a 6 diz, uma determinada solução aquosa apresenta concentração igual a meio mol por litro de NaOH. Calcule o valor da concentração comum, que é em grama por litro, e a expressa em porcentagem massa-volume. Muito bem, se ele está dizendo que é meio, olha só, 0,5 mol por litro, se ele quer em grama por litro, é só passar esse meio mol para grama, certo? E isso aqui a gente sabe de forma catedrática, porque 1 mol de NaOH tem o quê? O Na é 23, o O é 16 e o H é 1, vai dar 40 gramas. 1 mol tem 40 gramas. Se 1 mol tem 40 gramas, então meio mol eu vou ter X. Então, X é igual a 20 gramas. Então, quer dizer que se meio mol é igual a 20 gramas, substitui aqui. Então, é a mesma coisa que a concentração comum ser 20 gramas por litro. Você pode fazer isso aí, tá? Pode lembrar que a fórmula também de conversão C é igual a MM. Concentração comum é a molaridade vezes a massa fixa. Você pode guardar isso também se quiser. A concentração comum vai ser a molaridade, que é igual a 0,5, vezes a massa fixa do cara que é 40, ou seja, 20 gramas por litro. Fica ao teu critério, beleza? Muito bem. E a porcentagem em massa-volume, você precisa saber qual é a massa em 100 ml, certo? Lembra que porcentagem é a massa do soluto, já falei isso mais 1000 vezes, em 100 ml, 100 mililitros. Muito fácil. Se você já descobriu que a concentração é de 20 gramas por litro, se é 20 gramas em 1 litro, que quer dizer 1000 ml, 1 litro é 1000 ml, não é isso aqui? 20 gramas por litro, que a gente acabou de falar. Então, quer dizer que é 20 gramas em 1000 ml. Se eu tenho 100 ml, eu vou ter X. Então, X vai ser igual a, se eu peguei de 1000 para 100, eu estou dividindo por 10. Então, só dividir por 10 ali, 2 gramas. Então, se eu tenho 2 gramas em 100 ml, quer dizer, então, que a minha porcentagem em massa-volume vai ser igual a 2% em massa-volume. Ou seja, eu tenho 2 em 100. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, a 7 fala o seguinte, vamos para a próxima. O peróxido de hidrogênio tem sido empregado no tratamento de água de piscina devido ao seu alto poder antifúngico e antibactericida. É indicado
que a concentração do produto esteja na faixa entre 50 e 150 mg por litro. Sabendo disso, uma pessoa deseja utilizar peróxido de hidrogênio em sua piscina, mas não sabe a quantidade correta a ser usada. Sobre a piscina, sabe-se que tem formato de um paralelepípedo reto. Cada azulejo é um quadrado de 30 centímetros de lado. Nossa! Vamos aqui. A altura e a largura e o comprimento da piscina são compostos por 6, 10 e 25 azulejos. Considerando que a água da piscina não cobre o último azulejo, porque você nunca vai ter uma piscina, né, com a borda, com a água até a borda, literalmente, ao invés de 6, você tem que considerar 5. Então, é o seguinte, preste atenção, 30 centímetros. Bom, como é um paralelepípedo, você vai ter o volume, vai ser a altura, a largura e o comprimento, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar, primeiro, 30 centímetros, né, que é o azulejo. Se você considerar na altura vezes 5, né, porque ele não vai até o sexto, então você tem 3 vezes 5, 15, você tem 150 centímetros. Essa é a altura. A largura, você vai ter o quê? 10, não é isso? Então é 30 centímetros vezes 10. Já que ele é um azulejinho de 30 de lado, né? Então, 30 vezes 10 vão dar 300 centímetros. Certo? Essa daqui é a largura. E o comprimento é de 25 azulejos. Então, a gente vai ter 30 centímetros vezes 25. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, dá 700. Deixa eu botar isso melhor. Vai ficar 750 centímetros. Muito bem. Então, o volume, né, de água considerado na piscina vai ser 150 centímetros vezes 300 centímetros vezes 750 centímetros. Deve estar atrás de mim já essa conta. Isso vai ser igual a, vamos lá, quanto é 150 vezes 300 vezes 750. Isso dá 33.750.000, né? É isso que está aqui? Acho que é, né? É. Exatamente. Só que centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro cúbico, certo? Lembra que centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, certo? Então, isso daí é a mesma coisa que 33.750.000 ml. Logo, isso em litro, a gente divide por 1000, que dá 33.750 litros. Esse é o volume da piscina. Mas considerando que ele tá, a faixa que você pode é de 50 a 150 miligramas por litro, né, do peróxido de hidrogênio que você pode usar, então eu vou considerar dentro dos parâmetros então a quantidade maior, certo? Até porque ele pergunta a quantidade máxima. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 150 miligramas, certo? A cada litro. Se eu tenho 33.750 litros, eu vou ter X. Então, X vai ser igual a 33.750 vezes 150. Ou seja, eu vou ter, pegando aqui a calculadora, 33.750 vezes 150. Isso é igual a isso daí, ó, esse número enorme, que é igual a 5.062.000
500. E aí, isso daqui, miligrama. Só que você tem que passar isso para grama, certo? Passando isso para grama, você vai dividir por 1.000. Então, vamos pegar isso aí e dividir por 1.000, que a gente sabe que é andar 3 casas, certo? Vai dar 5.062,5. Então, 5.062,5 gramas. É isso aí, um pouco mais de 5 quilos. Como a concentração da solução, que é essa daqui, então a gente vai pegar aqui, ó, se a concentração é 10,125 gramas a cada 100 ml, então se eu tenho 5.062,5 gramas, eu vou ter X. Então, X vai ser igual a 5,06250, tirando aqui a vírgula e mais um zero, divididos por 10,125. Isso será igual, finalmente, a... Vamos lá. Isso aqui a gente multiplicou por 100, divididos por 10,125. Isso vai dar 50.000. 50.000 ml. 50.000 ml é a mesma coisa que, finalmente, 50 litros. Esse é o valor do volume de solução de peróxido de hidrogênio 10,125% em massa-volume que você vai precisar adicionar na piscina. Certo? Essa é mais chatinha, mas eu tenho certeza que você consegue. Vamos à próxima. Bom, a questão 8 fala sobre cafeína, me dá a estrutura da cafeína, me fala também o seguinte: considere que a porcentagem de cafeína em um envelope de chá preto seja de 38,8%. Foram dissolvidos 10 gramas desse chá preto em um copo com 400 ml de água. Então, cuidado, que isso daqui, 38,8, é a quantidade em massa de cafeína que tem numa massa total de chá preto. Ou seja, quer dizer que é 38,8% de 100, certo? Que você não precisa ser muito inteligente para saber que desse tanto aí só 38,8 gramas é de cafeína. É de cafeína. Muito bem. Então, escolhi só uma cor horrorosa para escrever, mas tudo bem. No branco. Ele pede qual o valor da porcentagem em massa-volume. Bom, porcentagem de massa-volume é a massa em 100. Isso está em 400 ml, certo? Bom, se eu tenho 38,8 gramas num volume de 400 ml, então no volume de 100 ml, eu vou ter X. Então, só dividir isso por 4, certo? De 400 para 100, se dividiu por 4. Então, X vai ser igual a 38,8 dividido por 4. E, até ontem, 38,8 divididos por 4 vai ser igual a 9,7. Isso aqui é igual a 9,7 gramas. Se quer dizer que você tem 9,7 gramas em 100 ml, então a porcentagem em massa é de 9,7% em massa-volume. Mas ele também quer a concentração em mol por litro. Então, para saber qual é o valor da concentração em mol por litro, eu tenho que saber quantos mols tem. Eu vou dar uma corrigida nessa estrutura aqui, porque aqui veio faltando, aí no seu PDF não tá, mas aqui está faltando uma dupla O. Então, é o seguinte: quanto é que vai ser a fórmula molecular da cafeína? Ó, eu tenho um carbono aqui, eu tenho outro aqui, 2, 3, 4, 5. Logo, eu vou ter quantos carbonos? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é C8H. Quantos Hs eu vou ter? Eu tenho 3 aqui. Eu tenho 3 aqui, 6.
Eu tenho 3 aqui, 9. E tenho um maldito escondido aqui, ó. Mais um aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 10, certo? Eu tenho 10. Aqui já está completo, aqui já está completo. E os outros carbonos também estão completos. Então, C8H10, certo? Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4 nitrogênios, N4, e tenho 2 O's. Um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Logo, eu vou ter 12 vezes 8, vai ficar 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9, 96. 96 com 10, que vai ficar então 106. 106, vamos lá, 14 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, dá 56. E o oxigênio que é 16 vezes 2, que dá 32. Então, vai ficar 6 com 6, 12, 14, vai 1. 5, 6, 7, 8, 9, 1, dá 194. Esse é o peso molecular, 194. Lembrando aos senhores que não pode errar massa fixa, certo? Então, a gente sabe que 1 mol, deixa eu trocar de cor esse amarelo aqui, deixa eu botar de vermelho. 1 mol tem 194 gramas, certo? 1 mol tem 194 gramas. Qual é a quantidade de cafeína que a gente tem lá dentro? Né? 38,8 gramas. Então, 38,8 gramas, eu tenho quantos mols? Eu tenho X. X é igual a 38,8 divididos por 194. Então, 38,8 divididos por 194. Isso vai dar 0,2. É só ver que era o dobro, né? 0,2 mol. Mas ele quer um mol por litro. Então, eu tenho que pegar esse mol. Quanto é que é a molaridade? 0,2 mol divididos pelo litro. Quanto é que é o litro? Isso está em 400 ml. 0,4 litros. 0,2 por 0,4 é a mesma coisa que 2 quartos, que é a mesma coisa que meio, 0,5 mol por litro. Ou você pode também usar a nossa famigerada fórmula Maria mais que merda de vida. Quanto é que é a massa que ele me dá? Ele me dá, então, a massa de 38,8 sobre quanto é que é a massa fixa. A massa fixa a gente acabou de ver que é 194. E quanto é que vai ser o valor, então, do volume? O volume admitido é 0,4. Então, se você fizer essa conta aí, certamente você vai achar a mesma coisa, 0,5 mol por litro. Certo? Então, mais um biscoitinho feito. Até o próximo biscoitinho. Beijo, obrigado.